Alô, você ligado aqui na Caravana Esportiva da Band, intervalo de Mirassol 2, Ceará 0, aqui na Arena Castelão nessa noite de quarta-feira. Um resultado muito preocupante para o Ceará, mas que consegue dar para o torcedor o desenho perfeito do que separa esses dois times e essas duas campanhas nesse recorte de campeonato. O torcedor do Ceará que vem pedindo, vem exigindo e vem gritando por contratações há muito tempo. A gente está praticamente a 45 dias de abertura da janela e o Ceará ainda não apresentou qualquer contratação. E eu não estou falando de uma contratação que suba o nível do time, eu não estou falando de uma contratação que venha de um patamar de prateleira de campeonato superior ao do Ceará. A gente fala de qualquer contratação. O Ceará, desde que abriu a janela para contratações, não apresentou um reforço sequer. E eu falo assim, 45 dias desde a parada, praticamente, para um Super Mundial. E a gente está falando não de um Ceará que apresenta em seu elenco soluções para que o treinador mexa, para que o treinador varie esquema e para que o treinador consiga, no momento, por exemplo, de um jogo como hoje, de perda de 2-0 em casa, consiga mudar a situação do time para recuperar um resultado. Então o jogo de hoje nada mais é que um reflexo da demora do Ceará em apresentar opções, da angústia do Condé em conduzir o seu time, em tentar mudanças táticas e não conseguir surtir resultado. Então o Ceará, em breve, iniciará um segundo tempo, onde o Ceará será limitado em opções. O Ceará precisa reverter um jogo e não tem peças para fazer isso. E esse desenho é importante a gente trazer para o contexto, porque eu já falava durante a transmissão. O Mirassol hoje abre o placar com 15 minutos com o Chico da Costa, um jogador que veio dessa janela. Ele chegou para o Mirassol nessa janela. E é um jogador que já fez, com seus gols, vai até então trazendo 7 pontos diretamente oriundos dos seus gols até aqui. Então, a gente vê um Ceará que precisa ser modificado e começar essa mudança de fora para dentro do campo. E o Condé, que de certa forma recebia algumas críticas pela falta de variação tática, e eu direcionava muito essas críticas também ao Condé, por mais que eu soubesse do papel que a diretoria precisaria exercer nesse momento, de trazer reforços, de trazer a ele para o campo opções táticas para mudar o jogo, para o Condé abrir o seu jogo, abrir a sua mente. Mas eu cobrava também que o Condé trouxesse variações táticas, trouxesse variações de modelo de jogo, que o Condé não fosse tão óbvio, não demorasse tanto a mexer como ele fazia até então. Acho que o Condé, depois dessa parada, tentou fazer algumas modificações. Eu acho que o Condé conseguiu ter um time mais taticamente bem distribuído ao longo do campo. Eu acho que o Condé conseguiu, apesar da derrota no Beira-Rio no último domingo, eu acho que o Ceará apresentou um padrão de jogo muito diferente, um time mais espalhado em campo. Eu acho que um time onde a bola conseguia transitar melhor entre as fases do campo, mas justamente tem essa dificuldade pela falta de peças, quando depende daquela assistência, aquela pré-assistência e aquele chute final no arremate. Então o Ceará começa no jogo hoje marcando em linha alta, marcando muito forte no campo do Mirassol, e o Ceará tem ali 5 minutos de muito sufoco contra o adversário, de muita pressão, muito avassalador contra o Mirassol. E ali o Ceará está muito refletido nas suas limitações. Então é um Ceará que pressiona, mas é um Ceará, por obra do Condé, que seja dado mérito ao Condé, que conseguiu distribuir melhor o time em campo. Mas a gente vê que é um Ceará que, quando chega naquela transição final, para o terço do arremate de campo, é um Ceará que lateraliza excessivamente essa bola. Isso é um problema do Ceará, isso é um incômodo gerado no Ceará e é o que vem diferenciando o Ceará do Mirassol nesse campeonato. O Mirassol, por sua vez, tinha menos a bola, como é sua característica no campeonato. O Mirassol é um time que tem pouco a bola. E é um time que tem uma aceleração de jogo muito progressiva ao longo das fases do gramado. O Mirassol, ele recebe a bola, ele sai construindo com os pés, uma saída de jogo apoiada. Ele sai distribuindo o jogo, mas quando ele passa do meio campo, e é a lógica, você tem defensores que, por mais que tenham alguma qualidade na construção para a saída de bola, eles têm menos habilidade que o seu meio campo. Isso é até uma obviedade, é uma regra geral. Quando a bola chega no meio campo, que a qualidade aparece,
e por lá você tem, apesar do Reinaldo ser um lateral, um cara que participa muito dessa construção, e por lá você tem o Gabriel, por lá você tem jogadores interessantes que sabem jogar com a bola no pé, esse jogo rapidamente ele é acelerado a partir do momento que ele passa do meio campo. Então o Mirassol, ele dá 2 toques na bola, no terceiro ele já está gerando um arremate. Essa é a grande diferencial para o Ceará, que tinha muita posse de bola, mas quando chegava no último terço para a conclusão, por demorar para chegar nessa fase do campo, por lateralizar demais a bola, o Ceará tinha muito pouco espaço para o arremate. E pela lógica do futebol, a gente que acompanha, a gente que vive futebol, pela lógica do futebol, e o torcedor é um sábio, quanto mais você demorar para chegar na fase de arremate do campo, mais adversários estarão preenchendo a área, mais zagueiros estarão lá para rebater a bola, mais bem colocado estará o goleiro para sair, para rebater ou para tomar uma decisão mais bem tomada diante da situação de gol. Então a gente viu um Pedro Raul que recebia a bola, que brigava, que finalizava, mas finalizava marcado, finalizava com a área preenchida ou finalizava com a visão ali bloqueada por vários defensores, vários marcadores meio campo. Então teve uma jogada que eu fiz questão de ressaltar durante a transmissão, que foi um ataque do Ceará e um contra-ataque do Mirassol, que eles foram exatamente opostos, mostrando a diferença das duas equipes. Onde o Ceará avançou rapidamente correndo com a bola, quando chegou no Mugni, o Mugni deu 4 toques na bola e tocou de lado. Enquanto o Mirassol, com 3 toques, gerou um arremate no gol. Então o Ceará que finalizou 10 vezes, levando pouquíssimo perigo ao Mirassol, enquanto o Mirassol com 2 arremates chegou aos seus 2 gols. Então, enquanto o Ceará tentava essa transição pé a pé, lateralizava a bola tinha que passar por muitos pés, é um Ceará muito horizontal, é um Ceará sem criatividade, é um Ceará que com a lentidão para a bola chegar ao ataque, permite que o adversário consiga compactar e formatar o seu sistema defensivo. Então, aos 15 minutos ali, em um erro de saída e dentro desse mesmo contexto que foi explicado até agora, onde eu trouxe cada detalhe, porque é muito importante entender por que o Ceará permitiu que essa crise chegasse nele até aqui. O Ceará, a gente consegue fazer e recortar muito perfeitamente os perfis das diretorias anteriores, mas nesse momento é muito difícil desassociar do emocional e do mental do torcedor, que não são as mesmas coisas. Porque o Ceará vive há muitas gestões passadas em departamentos de futebol amadores o pesadelo de deixar alguma pontuação a mais acomodar quanto às contratações. Então logo depois o Dieguinho perde a bola, o Chico da Costa arremata, finaliza rapidamente e chega ao primeiro gol. E o segundo gol, jogada muito parecida, um vacilo da zaga ali, Dieguinho se enrola ali com o William Machado, mais uma vez o Dieguinho estava participando da jogada do gol e o Negueba ali arremata para o segundo gol. E depois daí o Mirassol deu o tom do jogo, deu o ritmo do jogo, o Ceará seguiu finalizando, mas seguiu finalizando sem levar perigo ao adversário, seguiu finalizando sem ser eficiente justamente por essa lentidão em conduzir a bola ao ataque. É um segundo tempo onde o Ceará vai seguir martelando, é a tendência do jogo, mas como eu falava, é um resultado praticamente decidido pela ausência do Ceará em mudar esse tipo de jogo, de capacidade do Ceará e principalmente pela falta de opções que o Léo Condé tem no banco para mudar essa partida. Vai botar quem? Vai botar Tubarão? Botaria o Guilherme, mas não está relacionado também, alguém precisa explicar isso. Vai botar o Ailon? Vai botar o Fernandinho, que é um jogador que tem velocidade, mas não consegue quebrar linhas, não consegue produzir esse jogo. Então vamos ver que poder de reação o Ceará vai ter nesse segundo tempo, mas eu considero que seja algo muito improvável. Rapidamente aí para o nosso intervalo.